2026 tá aí e aqui vão 50 hábitos simples para você ajustar e melhorar a sua vida como um todo nesse novo ano que se inicia. E eu dividi esse vídeo aqui em 5 grandes temas, que é saúde, ambiente, desenvolvimento pessoal, identidade e futuro. Então, muito prazer, eu sou o César Roberto e vamos começar. Primeiro, melhore seu sono. Sem dormir, você não consegue fazer nada bem. Eu até comprei um travesseiro novo, olha aqui. Isso aqui não é publi não. Mas eu tava com uma dor na cervical enquanto eu dormia e eu acordava com essa dor. Eu comprei esse travesseiro que ele é próprio para cervical. Então ele é mais duro do que os outros, ele é aquele que você aperta, tipo da NASA. Então se você tem interesse também, se tá com dor aí na hora de dormir, me manda mensagem lá no Instagram que eu indico ele, eu gostei bastante. Tudo que você puder investir para melhorar o seu sono é muito valioso, vale muito a pena. E tenha também uma rotina, porque quando você tem muito tempo de sobra, uma rotina vai te ajudar a não desperdiçar o tanto de tempo que você tem. E quando você tem pouco tempo, uma rotina vai te ajudar a usar melhor o tempo que você tem, que é escasso. E dessa forma, você não fica procurando o que fazer nos horários livres do seu dia. Por exemplo, eu faço praticamente a mesma coisa todos os dias, de segunda a sexta. No final de semana que muda um pouco. Isso é muito bom pro meu cérebro também. Eu não fico gastando energia procurando o que fazer. Treine constantemente também. E é pra você ser constante, regular, e não pra se matar de treinar. E se você ainda não treina, comece 3 vezes na semana, não precisa ir todo dia. Isso já é suficiente. E ser constante é diferente de você querer fazer muita coisa. É melhor ser constante do que cansar no meio do caminho. Inclusive, falando sobre saúde, olha o que chegou aqui pra mim. Chegou essa semana, meu pedido da Growth. E ó, pré-treinozinho, tem aqui a creatina também. E o meu whey, que eu sempre não posso ficar sem. E para sua saúde, a Growth tem os melhores suplementos, melhor custo-benefício do mercado. E a gente tem um cupom de desconto também. Você ganha um desconto lá e ainda ajuda o meu canal também. O cupom César. E lá tem tudo que você precisa pra gente começar com o pé direito em 2026. Treinando aí, todo mundo com saúde. E é isso. Esquece não, cupom César. Coma comida de verdade também. Arroz, feijão, carne, salada, frango. Essas comidas que realmente vão te nutrir. Deixa pra comer besteira só em um dia da semana, pizza, fast food, essas coisas, hambúrguer. É muito mais importante você estar bem alimentado do que ficar comendo só besteira, porque vai te trazer problema a médio e longo prazo. E se alimentando bem, você vai ver que sua disposição é outra também. E comece a fazer caminhadas. Isso parece um hábito besta, até você começar a fazer. Pode ser no parque, pode ser sozinho, pode ser acompanhado, mas é muito importante também para você desconectar desse mundo tão conectado e ter um momento também com a natureza. Caminhar na rua é muito melhor do que ficar só rolando feed do Instagram deitado na sua cama. Inclusive, pare de passar muito tempo no celular também. Comece a regular isso, o quanto você usa as redes sociais. Eu mesmo diminui muito o uso do celular nesses últimos dias. Eu até parei de postar muita coisa também, para dar uma desconectada mesmo. Isso é muito importante para a nossa saúde mental. Eu tenho um vídeo aqui que eu mostro a diferença entre ler 30 minutos um livro e ficar rolando feed por 30 minutos. Você parece outra pessoa. Comece a fazer alongamento. Eu, particularmente, preciso muito me alongar, porque eu sou todo meio travado aqui. Então, no meu novo plano de treino, eu fiz questão de que tivesse alongamento em um dia da semana. E, de novo, não precisa ser todo dia. Um dia na semana tá bom para começar. Vamos ver como é que eu vou estar daqui a 3 meses. E se preciso for, invista na sua saúde. Consulta com nutricionista, com médico, nutrólogo, com psicólogo. Isso é um investimento muito grande, não é você gastar dinheiro, porque são profissionais que vão te ajudar muito na caminhada. Por exemplo, você pode começar na academia se você não souber nada, mas se tiver alguém, um personal para te ajudar, vai ser muito mais fácil. Preserve a sua saúde mental. Oração, mindfulness, meditação, tem certas coisas que não adianta se estressar. Algumas coisas não adianta brigar, então vamos ser mais resilientes. Vamos mudar também um pouco a forma como a gente enxerga as coisas, para a gente poder melhorar como pessoa também e ter uma saúde mental em dia. E com isso também, exercite a sua paciência. Calma, as coisas vão acontecer. Às vezes demoram um certo tempo, mas vai acontecer no tempo certo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Então, se você está se dedicando, está se esforçando, vai acontecer. Deus tem o tempo certo. Só confia e continua. E falando sobre ambiente agora, ambiente é o lugar onde você está inserido e ambiência é como você se relaciona com as coisas do seu ambiente. Vamos lá, nesse novo ano, fique mais perto das pessoas que você ama, das pessoas que você gosta. Principalmente das pessoas que lembram quem você é.
Porque muitas vezes a solidão, ela te faz esquecer. Você esquece pelo que você está lutando, você esquece o que você faz, você esquece como você é. Então é importante ficar perto da sua família, dos seus amigos, de quem você ama, para quando você se perder, eles são luzes que te mostram o caminho de volta. Organize também o seu quarto, organize a sua casa, organize a sua vida assim ao seu redor, deixe tudo mais limpo, mais clean. Tem uma frase muito boa que é: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Então, são essas pequenas coisas que elas são importantes. A gente quer mudar tudo na vida e às vezes esquece das coisas pequenas, do simples que importa. E defina os seus 3 valores mais importantes, porque eles vão te guiar muito nas decisões da sua vida, no ambiente que você vai estar também. Com quem você vai se relacionar, qual trabalho você vai trabalhar, quais lugares você vai frequentar. Então isso é muito importante. E tenha pessoas em quem você pode confiar. Pode ser que você ainda não tenha ninguém assim. Então, procure alguém. Pode ser o seu irmão, o seu pai, o seu primo, o seu amigo, algum líder da sua igreja. Mas é importante ter alguém de confiança, que não é fácil de encontrar, mas eles estão por aí. E seja uma pessoa de confiança também. E em qualquer lugar que você estiver, seja presente. Esteja realmente presente no lugar que você está. Não fique pensando na próxima coisa que você vai fazer, no próximo lugar que você vai visitar, pensando no amanhã e totalmente desconectado do lugar que você está. Seja presente. É muito ruim quando a gente vive só pensando no após, no depois, no que eu vou fazer depois. E assim a gente nunca consegue aproveitar o momento, aproveitar o presente. E abandone a comparação. A comparação, ela só pode fazer 2 coisas: que você se sinta inferior a alguém, aquela pessoa é muito melhor do que eu, ou que você se sinta superior a alguém, eu sou muito melhor do que aquela pessoa. E em ambos os casos, isso é algo ruim. Então, se for preciso, pare de seguir qualquer coisa que te faça se comparar. Cada um tem o seu próprio caminho, e é muito mais bonito você construir o seu próprio caminho do que ficar comparando ele com os outros ou querendo viver a vida de outra pessoa. E escolha pessoas também que escolham você. Pessoas que respondem, que fazem questão de estar presente, que fazem a diferença, que estão ali quando você precisa, que se importam com você. Porque ter alguém que caminha do seu lado por vontade própria, que está torcendo para você, muda tudo na sua caminhada. Procure ambientes que te desenvolvam. Pode ser um grupo de corrida, um grupo de amigos, um grupo de negócios, uma reunião da sua igreja, reunião do seu trabalho. É muito bom ter contato com essas coisas. Não precisa ser toda hora, mas é bom de tempos em tempos você ir aprender mais coisas, o que está acontecendo no mundo. E além disso, abandone a perfeição. O que mais paralisa a gente é querer fazer algo que a gente nunca fez de forma perfeita. Você não vai conseguir fazer isso. Se é a primeira vez que você está tentando, não tem como sair perfeito, sair algo bom, algo extraordinário. Se acostume a ser ruim e a fazer coisas imperfeitas. E continue até ser bom. Seja corajoso o suficiente para ser ruim em algo novo. E por último, falando sobre ambiente, veja o sol nascer. Eu sempre dou essa dica porque eu acho algo muito especial. É como se fosse Deus te dando uma nova oportunidade. Ele mostrando, olha, o sol nasceu de novo. Você tem mais 24 horas para tentar novamente. E amanhã também você vai ter mais 24 horas. Então separem uns dias do seu ano. Às vezes chame seus amigos para ir assistir o sol nascer em algum dia. É muito legal, você vai gostar. E sobre desenvolvimento pessoal, a primeira coisa é: leia mais livros. Pode ser sobre qualquer assunto, até mesmo aventura, suspense, ação. Não precisa ser só livros de autoajuda, por exemplo. Mas é importante exercitar isso aqui, ó, o cérebro. Porque ele é um músculo também que precisa ser exercitado. E a gente está em um mundo que o celular virou uma grande parte das nossas atividades. Então, sair do celular e fazer um pouco de uma leitura, que é um processo ativo, ele ajuda bastante. Assista séries, filmes, vídeos, canais no YouTube que façam você se inspirar e se desenvolver também. Eu gosto muito de ver documentários de corrida aqui no YouTube. Tem uma série muito boa que eu gosto, que é The Last Dance, na Netflix. Gosto muito de Suits também. Inclusive, eu comecei a trabalhar melhor depois que eu comecei a assistir Suits. Então, muitas vezes são séries, filmes, são vídeos que fazem você ter outra percepção de mundo. E isso vai
abrindo a sua mente também. E estude mais sobre qualquer tema. Eu voltei a estudar mais agora, sério, nesse ano. A minha memória melhorou. E a nossa memória, que é mais controlada assim no nosso hipocampo aqui, ela tá muito ligada com o número de sinapses que a gente faz, que são as conexões dos neurônios, né? E é como eu falei, quanto mais você exercita esse músculo, melhor você vai estar na sua memória, na sua inteligência, na sua fluidez de pensamento e tudo mais. E pode estudar qualquer coisa, tá? Eu gosto muito de carro, eu gosto muito de estudar sobre internet, gosto muito de ler notícia também. E isso tudo vai ajudando a gente a melhorar. E comece a escrever também. Eu até fiz um diário nesse ano, nesse final de ano. Eu fiz um diário por muitos dias e tá tudo escrito aqui, ó. E é engraçado, cara, que quanto mais você escreve, mais familiarizado você fica com a escrita, mais seus pensamentos eles melhoram. Então, é muito legal você começar a escrever também. Ter um diário, ter uma agenda é muito importante também. E aprenda a gostar de aprender. Eu acho que essa é uma das minhas maiores qualidades. Eu gosto muito de aprender coisas novas, pode ser qualquer coisa. E isso já me abriu muitas portas também. Por exemplo, o fato de eu estar aqui gravando vídeo, editando, foi porque lá atrás eu tive curiosidade de aprender para poder ajudar a minha igreja na época. Então, nada fica em vão. Goste de aprender. Aprenda a gostar de aprender. E corte alguns hábitos também, principalmente aqueles que estão te fazendo mal. E às vezes, até bons hábitos nos fazem mal também. Você treinar demais, você comer demais, você dormir demais, isso pode fazer mal. Então tudo tem que ter moderação. E alguns hábitos, eles te destroem. E talvez, eu estou falando isso aqui, você está pensando em alguma coisa aí que você tem que deixar, você tem que largar. Começa. Tenta largar, vai diminuindo. É um processo que você consegue vencer. Não precisa largar de uma vez, mas você pode dar um pequeno passo. Tenha mais conexões com pessoas, saindo do mundo virtual aqui. E eu não estou falando de você ser amigo de um grande CEO de uma grande empresa, não. São pessoas comuns, pessoas normais. Você pode conversar com seus avós, com a sua avó, com seu avô. Eles têm muito a te ensinar, cara. Com seus pais, sobre algum assunto com um amigo seu, ou conhecer gente nova também. Ter conexão real e não apenas virtual. E, inclusive, saia de dentro desse quarto aí também e vai viver. Você não consegue viver a sua vida só trancado dentro do quarto. Você precisa se expor ao mundo para você aprender e crescer também. Converse com seus pais. E esse aqui, algumas pessoas talvez não consigam mais fazer isso. Mas os nossos pais, eles deveriam ser os nossos melhores amigos. E eu sei que é complicado, algumas situações são muito complicadas. Mas, às vezes, a gente precisa fazer isso para poder seguir em frente também. E o último desse tema aqui é: conserte as coisas sozinho. Eu aprendi isso quando eu era criança. E eu comecei a consertar a minha própria bicicleta. Parece algo simples, mas você aprende demais. E você começa a saber se virar também. E se você não sabe consertar nada, aprenda. Aqui na internet, você consegue praticamente consertar tudo vendo um tutorial no YouTube ou em algum site também. Falando agora sobre identidade, procure se conhecer mais. Se eu te perguntar quais são as suas qualidades, muito provavelmente você não vai conseguir citar muitas. Ou você vai ficar travando na hora de falar. Porque é difícil, cara, é difícil a gente se conhecer. Então já busca se conhecer melhor. E uma ótima ideia para isso é estudar sobre psicologia. Parece meio estranho, né? Você não faz psicologia, mas estude sobre. Tem muitos livros bons que falam sobre isso. Eu gosto muito de um autor chamado Augusto Cury, que ele escreve de uma forma que é uma história e você aprende muito sobre psicologia na história também. Siga psicólogos que produzem conteúdo sobre o tema. Você vai aprender a lidar mais com essas situações. E se você quiser também, você pode se consultar com um psicólogo. Comece a fazer coisas sozinho, porque assim você não vai ter nenhum viés. Você vai ter que resolver sozinho, você vai ter que escolher sozinho. E assim você vê o que você realmente quer da vida também. Tem gente que até hoje é muito dependente dos outros, não consegue ir no shopping sozinho fazer uma compra. Se você for assim, tudo bem, mas está na hora de mudar. E seja mais gentil consigo mesmo, principalmente com os objetivos que você tem, porque às vezes pode demorar muito e você vai ter que esperar por muito tempo. Então, no fim do dia, um pouco de auto-perdão ajuda bastante. E aproveite o processo sem esquecer de viver também. Se você tem uma meta, por mais difícil que ela seja, você vai conseguir, cara. Para tudo tem uma solução. Mas não esqueça de viver o hoje. Se você está estudando, goste de estudar, porque isso vai passar. Se você está trabalhando, goste do seu trabalho, porque isso também vai passar um dia. E a vida acontece muito no agora. Esse é o principal tempo que a gente tem. E aprenda a gostar da sua própria companhia.
Muitas vezes você vai ter que almoçar sozinho, trabalhar sozinho, sair sozinho, e você não pode ter medo disso. É mudar da solidão para a solitude. Não permita que isso te incomode de tal forma que faça você se sentir mal. Então comece a fazer de você uma companhia que te faz bem. E isso é um processo que é guiado por entender quem você é e por ser gentil consigo mesmo. Os erros do passado, os arrependimentos que você tem, você não tá mais lá. Você não tá mais naquele lugar no passado. Esquece. Você já é uma pessoa melhor hoje. Vai ficar tudo bem. E às vezes, você só precisa se lembrar de que você é humano. E encontre novos hobbies. Uma ótima forma de você saber o que você gosta é tentando coisas novas. Talvez você não goste de ir para academia, mas você vai gostar de correr. Talvez você não goste de ler livros, mas você vai gostar de ler gibis, mangá. Enfim, tem muita coisa para fazer na vida. Então tente, que você vai achar algo que você se identifica. E faça algo pela primeira vez. Uma das coisas que eu fiz pela primeira vez nesse ano de 2025 foi correr a minha primeira meia maratona. E foi muito legal. Então aqui já deixa marcado a data de você fazer algo que você está postergando. Então você vai ter a data marcada já, você não vai conseguir nem fugir. Planeje para fazer uma viagem também. Pode ser sozinho, pode ser com seus amigos, pode ser com a sua família, mas tente ao máximo viajar, sair, mesmo que seja uma cidade próxima, sem gastar muito. É legal que quando você viaja, você vê pessoas diferentes, lugares diferentes, e você começa a ter outra visão de mundo. Sai da sua caixinha e fique mais próximo de Deus. Independente da sua religião, você tem um pai, que ele tá lá no céu, e ele te ama, cara. E ele é real, mais do que a gente imagina. E agora, falando sobre futuro, comece a organizar as suas finanças. Seja uma planilha de gastos ou rever tudo que você está gastando, o que entra, o que sai. Isso é muito importante para você colocar a sua vida de novo nos trilhos, porque ter problema financeiro às vezes vira uma bola de neve. Faça uma poupança também. Se você não guarda dinheiro ainda, comece a guardar, abre, pode ser na poupança ou algum investimento, comece guardando 10% do que você ganha. A sua vida fica bem melhor quando você tem uma reserva de emergência, quando você tem um dinheirinho guardado ali caso precise. E crie algo que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito de criatividade. Eu gosto muito de produzir vídeos, então eu tô fazendo essas coisas porque eu gosto mesmo. Se você gosta de música, de arte, de esporte, comece a criar algo. Não precisa ser para vender, não precisa ser algo extraordinário, não, mas crie para você. Crie para dar de presente para alguém. Cara, são infinitas possibilidades, mas exercite a sua criatividade. Na sua vida, aprenda a dizer não e aprenda a dizer sim. Dizer não é até mais complicado, você negar alguma coisa. Então você pode começar exercitando isso. Algo que não faz sentido para sua vida, negue, não tem problema, o mundo não vai acabar. E certas coisas você vai ter que dizer sim, mesmo não querendo também. Mas isso é importante para você começar a se impor nas suas escolhas, nas suas decisões. Então a gente sempre tem algo a melhorar. E faça escolhas difíceis. Em algum momento lá na frente, você vai ter que fazer uma decisão. Escuta o que eu tô te falando. Não escolha sempre o mais fácil. Escolha o que é correto. Escolha aquilo que combina com o que você quer para sua vida. Porque uma decisão errada pode mudar muita coisa. E faça novos planos também. Trace metas reais que você consegue atingir em um ano. Mas trace metas também meio malucas, sei lá, viajar à Europa, pular de paraquedas, vai que acontece, a gente nunca sabe. E busque crescer no seu trabalho e nos seus estudos. Tem uma frase muito boa que é: tudo depende de você. De certa forma, ela está correta, mas a gente sabe que não é só isso também. Mas a dedicação que você tem em alguma coisa, ela é exclusivamente responsabilidade sua. Então se dedique. Se você quer passar em uma prova, se quer ser promovido, se você quer trocar de emprego, dê o primeiro passo. E falando sobre isso, dê pequenos passos que são do tamanho da sua perna. Não é para correr mais do que você aguenta. Porque alguns planos a gente não consegue concluir em apenas um ano. Mas para correr uma maratona, você começa dando o primeiro passo. Para você comprar uma casa, você tem que ter o dinheiro para dar a entrada. Depois você paga o resto. Então dê pequenos passos em direção ao seu futuro, sem pressa, que uma hora você chega. E aprenda a apanhar. Como diria o Rock, ninguém vai te bater tão forte quanto a vida. Mas é sobre quantas vezes você consegue levantar. A gente vai passar por muita coisa nesse ano também, gente. Muitas coisas difíceis. Mas a gente consegue vencer e isso vai fortalecer a gente também. E nunca deixe de sonhar. Quem já parou de sonhar, tá morto por dentro. E se por algum motivo a vida foi muito dura com você, você viveu dias difíceis, que isso tirou a esperança do seu coração, volte a sonhar, cara.
ainda é de graça. Sonhar ainda é de graça, não custa nada. E os sonhos são preciosos demais para a gente desistir deles. E se eu puder dar um último conselho, um conselho bônus, tente ao máximo preencher os seus dias com coisas que valem a pena. Às vezes você vai conseguir, outras vezes não. Mas a vida entra na frente. Nós ficamos chateados, com raiva e até desanimados às vezes. Mas nunca deixe de tentar de novo. Amanhã sempre vai ter um novo dia, o sol vai nascer de novo. E eu acho que esse é o maior conselho que eu posso te dar. Tente ao máximo preencher os seus dias com o que vale a pena. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Eu sou o César Roberto, me segue lá no Instagram. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Valeu!